Salve, salve nação concurseira, tudo bem? Professor Gerson Aguiar na área e vamos dar continuidade ao nosso estudo de PPP. A gente já sabe que ele é um planejamento que visa a formação de cidadãos utilizando as atividades educativas, pedagógicas e educacionais. A gente viu as etapas de elaboração do PPP, conhecimento da realidade, identificação, missão, clientela, os dados da aprendizagem, os recursos disponíveis, as diretrizes pedagógicas e o plano de ação. E hoje nós vamos colocar como está estruturado esse PPP, como é que ele é organizado, tá bom? Que o Todo-Poderoso nos acompanhe, que tenhamos uma boa aula, vamos trabalhar. Primeira coisa que eu quero colocar para você, gente, é que existe entre os autores que trabalham o projeto político-pedagógico uma certa inconstância, né? Alguns falam uma coisa, outros falam outras. Em linhas gerais, eu posso dizer que que o PPP, ele tem um momento de avaliação, uma reflexão e uma avaliação. Tudo bem? Por mais que os autores venham divergir, em essência eu tenho isso aí. Então, como é que está organizado, como é que está estruturado o PPP? Tu tem o primeiro momento que é o marco referencial. Professor, o que é esse marco referencial? Esse marco referencial, meus queridos, ele é uma avaliação, assim como o diagnóstico também é uma avaliação. Só que o marco referencial é uma avaliação do ponto de vista filosófico. É quando eu pego a filosofia e trabalho dentro da questão de elaboração do PPP. É quando a escola vai se debruçar sobre a literatura e procurar aquilo que é mais bonito, mais belo, mais perfeito, mais organizado, para servir de referência para a elaboração do seu plano de ação. Tudo bem? Então, o marco referencial nada mais é a redação. É a expressão do rumo que a escola escolhe para seguir, do horizonte que tem em relação à formação dos seus educandos, fundamentada em aspectos filosóficos, psicopsicológicos e pedagógicos. Nessa parte, a comunidade escolar toma posição em relação à sua identidade, visão de mundo que tem, valores, objetivos e compromissos, tá? Então, o marco referencial é esse momento que a escola vai se debruçar sobre a literatura. E alguns autores defendem isso, que o marco referencial ele tem uma subdivisão. Eu tenho um marco situacional, onde estamos, como vemos a realidade. Eu tenho um marco filosófico para onde queremos ir. E o marco operativo, que horizontes queremos em nossa ação. Tá? Eu quero que tu pegue a essência, nós vamos trabalhar a literatura, mas eu quero que tu pegue a essência. Que o marco referencial é essa avaliação do ponto de vista filosófico. Tá bom? Então, o que seria esse marco situacional que está dentro do marco referencial? Aqui analisa a realidade mais ampla na qual se insere a escola, situando-a num contexto. É nesse momento que a escola faz aquelas perguntas básicas: como compreendemos, como vemos, como sentimos o mundo atual? Observe que é muito filosófico, né? Quais os sinais de vida e de morte? Quais as suas causas? Nesse marco situacional, a escola ela se coloca na posição de um guru fazendo uma reflexão dela, né? Onde estou, para onde vou, como vou, tá bom? Aí eu tenho um marco filosófico, compreende o ideal geral da escola, é a proposta de sociedade, pessoa e educação que o grupo assume. Comunidade escolar faz aqui um acerto em torno de um núcleo mínimo de ideias e valores que deverão nortear sua ação educativa. No marco filosófico, é, é, é o momento em que a escola pega a literatura, ela faz aquela avaliação e pega a literatura e vai fazer essa comparação para a construção do seu projeto. Pelo debate das questões, busca-se um consenso mínimo sobre a sociedade que se quer construir, a pessoa que se quer formar e a educação que se quer oferecer. E isto porque toda educação se baseia numa visão de homem e de sociedade. Lembra que tanto o marco situacional quanto o marco filosófico estão dentro do marco referencial. Beleza?
E aí nós temos dentro do marcos filosófico, que tipo de sociedade queremos construir? Que tipo de pessoa humana queremos colaborar na formação? Qual finalidades queremos para a escola? Que papel desejamos para a escola em nossa realidade? Ok? E aí nós temos o marco operativo. O próprio nome está dizendo, né? É a proposta dos critérios de ação para os diversos aspectos relevantes da escola, seja pedagógicos, seja comunitários, seja administrativos, porque o PPP ele contempla essas três situações, tá? Considerando aquilo que queremos ser. Em sua elaboração, o grupo precisa estar atento ao que foi definido no marco situacional e no marco filosófico. Tanto o marco situacional como o marco filosófico, eles são subsídios para a elaboração ou para a organização do marco operativo, tá? Para que as três se articulem entre si. E dentro do marco operativo, eu tenho três situações que eu tenho que trabalhar. Eu tenho a questão pedagógica, eu tenho a questão comunitária e eu tenho a questão administrativa. A pedagógica é relacionado aos processos de planejamento, o currículo, os objetivos, os conteúdos, a metodologia de ensino, a avaliação da aprendizagem, a disciplina, a relação professor e aluno, nossa relação com o vestibular, nossas reuniões pedagógicas semanais, quinzenais, mensais, o ensino em nossa escola. É a parte pedagógica mesmo, tá? Relacionada à questão da educação mesmo, sala de aula, professor, aluno, escola, comunidade. Escola, escola, professor e aluno. Já comunitária, gente, é a relação da escola com a sociedade. O relacionamento da escola, o professor, o relacionamento com a família, o relacionamento com a comunidade, a participação e a organização dos alunos, né? Dentro do marco operativo, eu tenho que levar isso em consideração na elaboração do meu PPP, tá? As atividades esportivas e culturais, que isso é comunitária, a orientação vocacional, para onde eu vou levar esse meu aluno, os relacionamentos com os meios de comunicação social, tá? E aí nós temos o marco administrativo. Lembra que o PPP é o que vai nortear a escola, tá? É o que vai nortear a escola. Então nós temos que ter essa visão. A estrutura e a organização da escola, se dentro do dentro da minha elaboração eu tenho projetos, eu tenho que ver a estrutura que a minha escola tem. Os dirigentes, que é a direção, a equipe pedagógica, a equipe técnica, o pessoal administrativo, os serviços, secretaria, limpeza, né, audiovisuais e por aí vai. A forma de participação dos trabalhadores, as condições objetivas de trabalho, a obtenção e gerenciamento de recursos financeiros. Observe que é uma questão bem administrativamente. Então vamos lá. Muita literatura, e eu trago a literatura para mostrar para vocês que a gente trabalha com literatura, ou com base na literatura, mas eu gosto das palavras-chave, tá bom? Na elaboração do PPP, a elaboração do PPP, ela tem três momentos. Qual é o primeiro momento? É o marco referencial. O que é o marco referencial? É uma avaliação. Só que essa avaliação é uma avaliação do ponto de vista filosófico, tá? E essa avaliação está dividida em três momentos. Eu tenho um marco situacional, eu tenho um marco filosófico e um marco operativo, que estão dentro do marco referencial, que é o primeiro momento. Por que é o primeiro momento, professor? Porque é um processo de avaliação do ponto de vista filosófico. Eu vou me debruçar sobre a literatura e, com base nessa situação, eu tenho condição de fazer a segunda avaliação, que é o diagnóstico. O que é o diagnóstico? Também é uma avaliação. Só que o diagnóstico é uma avaliação do ponto de vista do real. Eu já sei, eu já tenho uma avaliação filosófica, né, no campo da filosofia, aquilo que é mais belo, mais bonito, mais perfeito, e agora eu vou para a parte prática. Como é que está a minha escola? Ok? Fundamentados na certeza de que cada escola é única, com suas peculiaridades, clima organizacional, cultura, perfil socioeconômico, não existe uma receita pronta para se construir um projeto político-pedagógico como vimos até aqui. Tá? O que existe na realidade são princípios gerais que devem ser discutidos na escola em função de sua própria identidade, que é a palavra-chave. Tendo essa ideia em mente,
necessita olhar para si mesma, refletir sobre suas práticas, seus limites e potencialidades, e de maneira autônoma e coletiva construir o seu projeto pedagógico. É o diagnóstico que irá situar a unidade em relação à distância que a escola está, em relação ao que ela busca na formação dos educandos. Bom, como é que eu posso perceber essa distância? Porque eu já fiz o marco referencial. O marco referencial vai me dar essa visão do que seria perfeito. E com o diagnóstico, bom, perfeito é isso aqui, eu estou aqui. Então, tem essa distância aqui para ser percorrida. Como é que eu tenho condições de fazer essa avaliação? Com base no marco referencial. Com ele, a comunidade enxerga suas fraquezas e forças, suas potencialidades, oportunidades e necessidades, frente ao que foi definido no marco referencial. Então, o marco referencial, de novo, é uma avaliação. O diagnóstico também é uma avaliação, só que o marco referencial é uma avaliação do ponto de vista filosófico. Já o diagnóstico é uma avaliação do ponto de vista do real. É quando a escola olha para dentro de si e vê o que, é que pode ser feito. Há autores que preferem, em termos metodológicos, que o diagnóstico anteceda o marco referencial. Cabe à comunidade escolar definir como as mais adequadas nessa dinâmica, considerando sua cultura. Na verdade, como eu disse, esses três elementos eles aparecem. E para mim o mais correto é essa sequência. Primeiro eu vejo o que é perfeito, eu vejo o que é ideal, eu vejo o que é correto, marco referencial. Com base nisso aí eu posso ver como é que está a minha escola. E aí eu tenho, queridos, essa distância, como ele colocou aqui, tá? O que é o marco referencial? É o real. Desculpe, é o ideal. O que é o diagnóstico? É o real. Então, qual é o ideal? Essa escola. Qual é a escola que eu tenho? Essa daqui. Qual é a sociedade ideal? Marco referencial. Qual é a sociedade que eu tenho? Diagnóstico. Qual é o homem ideal? Marco referencial. Qual é o homem que eu tenho? Diagnóstico. Tá? Então é muito melhor eu fazer uma avaliação do ponto de vista filosófico para depois devagar no que é real, para que aí sim eu possa organizar o meu plano de ação, ok? Que é a nossa programação. Tudo bem? Então vamos lá. PPP tem três momentos. Qual é o primeiro momento? O marco referencial. É uma avaliação, que está subdividido em marco situacional, marco filosófico e marco operativo. Mas eu quero que tu pegue a essência. Marco referencial é uma avaliação. Depois eu vou para onde? Diagnóstico, que também é uma avaliação. Professor, qual a diferença das duas? É que no marco referencial eu tenho uma avaliação do ponto de vista filosófico. O diagnóstico é um ponto de vista do real. Então, essa é a sociedade que eu, essa é a sociedade ideal, essa é a sociedade que eu tenho. O que é que eu faço para chegar à perfeição? Programação. Essa é a escola ideal, essa é a escola que eu tenho. O que é que eu tenho que fazer para chegar ao ideal? Programação. Esse é o homem ideal, esse é o homem que eu tenho. O que é que eu vou fazer para chegar ao ideal? Programação. A programação ela nasce depois que a escola faz uma avaliação filosófica, faz uma avaliação do real e diz: bom, aqui é o perfeito, aqui é o que eu tenho. Que mecanismo, que atitudes, que comportamentos eu vou ter que fazer para chegar perto da perfeição? Tudo bem? É a nossa programação. A programação é a dimensão do projeto, da mediação do desejo coletivamente construído, a definição do que vai ser feito e dos meios para a superação dos problemas detectados no diagnóstico, em busca da qualidade da educação oferecida pela escola. Deu para entender? O diagnóstico, desculpe, o marco referencial vai me dar a visão de escola perfeita. Essa visão de escola perfeita, eu tenho aqui, eu vou guardar. Aí vou fazer um diagnóstico do real, tá? Então, marco referencial, o ideal. Diagnóstico, o real. Como é que eu faço para chegar no meu objetivo? Programação. Tudo bem? É a proposta de ação, ou seja, definição de que é necessário e possível fazer para diminuir a distância entre a escola, que é
diagnóstico e a escola que deveria ser marco referencial. Ficou claro isso para vocês? O marco referencial é o ideal de escola. O diagnóstico é a escola que eu tenho. Como meu objetivo é mudar essa situação, vem a programação. O que, que eu posso fazer enquanto escola para chegar mais perto possível do ideal? Quanto à periodicidade, a programação ou projeto pode ser de abrangência nacional, anual, desculpe, bienal ou outra definida pelo grupo. Lembra que eu falei para vocês que essa a avaliação do projeto é uma avaliação que depende muito de cada escola, né? Quando eu coloco uma programação anual, é claro que eu tenho que fazer a avaliação ao final do ano. Quando eu coloco uma programação bienal e por aí vai. Tudo bem? Então, eu quero que a gente foque nessa situação, que a gente tenha essa consciência de que esses três momentos do PPP, marco referencial, o ideal, diagnóstico, real, programação, a ação da escola. É assim que eu vou organizar o meu projeto político-pedagógico. Tudo bem? Vamos fazer um pequeno cristalizando, tá? Sobre PPP. E depois do cristalizando, vamos fazer um pequeno simulado. Então vamos lá, vamos fazer um pequeno cristalizando de projeto político-pedagógico do que a gente viu nesse nosso encontro, tá? Bom, o projeto político-pedagógico ele tem na sua organização, não confunda a estrutura do PPP com aquilo que tem que ter no PPP. Identificação, missão, clientela são os componentes que devem ser contemplar o PPP. Aqui são as etapas de elaboração do PPP. Primeiro eu tenho quem? O marco referencial. O que é o marco referencial? É uma avaliação do ponto de vista filosófico, do ideal, do perfeito, do correto, do que é mais bonito. Subdividido em três pedaços, né? Marco situacional, marco filosófico e marco operativo, tá bom? Qual é o segundo momento? O diagnóstico. O que é o diagnóstico? Também uma avaliação. Então, eu quero que tu foque. Marco referencial, avaliação. Diagnóstico, avaliação. Só que o marco referencial é uma avaliação do ponto de vista filosófico. Já o diagnóstico é uma avaliação do ponto de vista do real. Eu vou avaliar aquilo que é perfeito e aquilo que eu tenho. E isso vai culminar com o quê? Com a programação. É através dessas duas avaliações que eu vou colocar situações para alcançar a escola ideal, tá? Então, as etapas de organização do PPP é marco inicial, avaliação do ponto de vista filosófico, diagnóstico, avaliação do ponto de vista do real e programação, que é a ação da escola, certo? Agora nós vamos fazer questões relacionadas a esse conteúdo para a gente poder fechar o projeto político-pedagógico. Tudo bem? Conto com vocês. Vamos lá. Pronto. Trouxemos aqui algumas questões relacionadas ao projeto político-pedagógico da escola, tá bom? Vamos nessa. IDECAN. Ao juntar as dimensões de projeto, dimensão política e dimensão pedagógica, o projeto político-pedagógico ganha força de um guia, lógico, orientação, né? Ou seja, aquele que indica a direção a seguir, não apenas para gestores e professores, mas também funcionários, alunos e família. Por quê? Porque o projeto político-pedagógico ele é organizado por toda a comunidade escolar. Não é um grupo específico, não é um grupo isolado. Tudo bem? Ele precisa ser completo o suficiente para não deixar dúvida sobre a rota e flexível bastante para se adaptar às necessidades de aprendizagem dos alunos. Lembre que o PPP também é um tipo de planejamento. Tudo bem? Para sua elaboração, se faz sentido as seguintes problematizações, exceto IDECAN gosta muito de inseto. Fique atento. Que sociedade queremos construir? Letra A. Que sociedade queremos construir e que cidadãos queremos formar? Letra B. Qual a finalidade da escola e quais livros serão destacados para efetivar o currículo escolar? Letra C. Como possibilitar a apropriação dos saberes cultural e historicamente construídos por nossos alunos? Letra D. De que espaços participativos criará e como estimulará, apoiará e efetivará a participação coletiva
da escola. Observe que eu estou falando do processo de elaboração, né? É uma coisa mais do ponto de vista filosófico da coisa. E aí, o que não condiz com o que a gente acabou de ver? Que sociedade queremos construir e que cidadão queremos formar? Legal, né? Qual a finalidade da escola e quais livros serão destacados para efetivar o currículo escolar? Como possibilitar a apropriação dos saberes cultural historicamente construídos por nossos alunos? Que espaços participativos criará e como vai estimular, como vai apoiar e como vai efetivar a participação coletiva da escola? Tá muito fácil, muito fácil. Achou o gabarito? Pô, me diga aí. Exatamente, gente. Começou bonito, ó. Qual é a finalidade da escola e quais livros serão destacados? Lembra que é um processo de avaliação do ponto de vista bem filosófico, aqui está até um pouco administrativo aqui quando ele fala dos espaços, aquela coisa toda, mas a seleção de livros não condiz com o projeto político-pedagógico, tudo bem? Apesar dos livros fazerem parte dessa formação, mas não seria isso ser destacado dentro da elaboração do projeto político-pedagógico. Gabarito letra D. Letra B de bola. 2. No CEP, o projeto pedagógico pensado como instrumento de democratização da escola, claro, palavras como participação, coletividade, democracia, gestão democrática, participação de todos, tudo isso contempla o PPP. Postula a necessidade de estabelecimento de relações democráticas no contexto escolar, bem como indica a necessidade de se respeitar a diversidade de características dos atores envolvidos no processo educativo. Vamos lembrar que participação, coletividade, falou em gestor tomando de conta sozinho, fatalmente vai estar errado. Em relação ao referido projeto, é correto afirmar. Em relação ao PPP, é correto afirmar. O PPP desenvolve-se orientado por concepção de educação e de ensino, prevê como base para a atividade pedagógica os princípios tecnicistas. 3. Efetiva-se no cotidiano estando em constante reconstrução. 4. Prioriza as ações técnico-administrativas. 5. Articula princípios pedagógicos e administrativos. Lembra, quando nós falamos do marco referencial, dentro do marco operativo, melhor dizendo, eu tenho a pedagógica, eu tenho a filosófica, eu tenho a administrativa. Tudo bem? E aí? Primeira, será que está certa? Desenvolve-se orientado por concepção de educação e de ensino. Interessante, né? 2. Prevê como base para a atividade pedagógica os princípios tecnicistas. Acho que não, né? Não sei. 3. Efetiva-se no cotidiano, estando em constante reconstrução. Interessante. 4. Prioriza as ações técnicas administrativas. 5. Articula princípios pedagógicos e administrativos. Olha a diferença aí. Se eu marcar 4 certo, a quinta está errada. E o contrário também é verdadeiro. Tudo bem? E aí, qual é o teu gabarito? A respeito das afirmações constantes nos incisos 1 e 5, a alternativa correta é. Tá na cara, né, gente? Tá na cara. Vamos lá, me deu o gabarito aí. Bora, 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 desenrola. Gabarito? Apenas a 1, a 3 e a 5. Quando ele coloca prevê como base, até que tem que ter alguma coisa tecnicista, mas não é a essência. Princípios tecnicistas? Claro que não. E quando ele prioriza as ações técnicas, eu tenho ações técnicas dentro do PPP, mas eu não vou priorizá-la. Tudo bem? Então, gabarito letra D. Tá ok? D de dado. Vamos para a terceira. Na perspectiva de um projeto político-pedagógico com uma praxis criadora, a implementação envolve os seguintes aspectos relacionados a seguir, exceto o que está dentro da elaboração do projeto político-pedagógico. Divulgação e aprovação pela comunidade escolar, mobilização da comunidade escolar para discussão sobre o marco referencial, elaboração do diagnóstico para a definição de propostas, planos e estratégia de ação, avaliação que ocorre exclusivamente no final do ano letivo, para estabelecer as relações entre o projetado e o realizado. E aí? Tu marcaria qual? Hum? Vamos lá.
PPP é elaborado, articulado por toda a comunidade escolar, né? Então, tem que haver a participação de todos, não só na elaboração, mas também no processo de articulação e aprovação do projeto. Que está correta. Mobilização da comunidade escolar para a discussão do marco referencial, que é a primeira avaliação. Marco referencial, uma avaliação do ponto de vista filosófico, aquilo que é o ideal, aquilo que é o mais bonito, aquilo que é o mais correto, tá bom? Acho que tá certo. 3. Elaboração do diagnóstico para a definição de propostas, planos e estratégias de ação. Claro que depois que eu elaboro o marco referencial, eu vou para o diagnóstico. E é o diagnóstico que vai me levar para o plano de ação. Corretíssimo. Então, vou marcar a letra D, porque essa questão. Tem avaliação no PPP? Tem. Mas exclusivamente no final de cada ano letivo? Não. Quem vai determinar essa avaliação é a própria comunidade escolar. Pode ser que seja bienal, pode ser que seja anual, pode ser que seja de 3 em 3 anos. Vai depender do sistema. Então, esse exclusivamente me quebrou, me eliminou a questão. Tudo bem? Vamos a 4. Toda escola precisa ter um projeto político-pedagógico. Correto, é a identidade da escola. O enunciado começou maravilhoso, no CEP. Esse documento deve explicitar as características que gestores, professores, funcionários, pais e alunos pretendem construir na unidade escolar qual formação querem para quem estuda ali. Então, observa que eu pego na sequência, porque existe uma hierarquia, mas eu pego toda a comunidade escolar. Eu não vou privilegiar um segmento, não, é todo mundo. Ok? E qual é o objetivo? A formação de qualidade para quem estuda ali. A sua elaboração deve contemplar os seguintes tópicos. Na elaboração do PPP, eu tenho que levar em consideração que, letra A, identificação, sim. Objetivos, você viu isso? Professor, estou fazendo a prova. Eu lembro das suas aulas, eu não lembro de uma palavra cheia, então duvide. Conteúdos, séries, desenvolvimentos, recursos, estratégias, avaliação. Letra B, apresentação, princípios e fundamentos, objetivos, conteúdos, avaliação, orientações didáticas e estrutura organizacional. Letra C, identificação, missão, clientela, dados sobre aprendizagem, relação com as famílias, recursos, diretrizes pedagógicas e plano de ação. É interessante. Letra D, introdução, estrutura, organização, princípios da aprendizagem, organização do tempo, organização do espaço, seleção de materiais, considerações finais. E letra E, identificação, objetivos, conteúdos, séries, desenvolvimentos, recursos, diretrizes pedagógicas e plano de ação. Te dei a resposta. Professor, eu percebi, mas tem uma coisa que não está condizendo com o que o senhor trabalhou. Pois é, tá? Nós falamos de identificação, nós falamos de missão, nós falamos de clientela, nós falamos de dados sobre aprendizagem, e aqui ele colocou a relação com as famílias, que não está de fora, tá, gente? Ele acrescentou isso aí, ele colocou os recursos, as diretrizes pedagógicas e o plano de ação. As bancas, às vezes, elas gostam de trazer esse tipo de situação. Então, você fica atento. Aquilo que está mais perto do que eu vi na aula. Aquilo que está mais perto do que. Apesar de que eu tenho essa relação com as famílias. Alguns trazem, outros não. Mas vamos pegar aqui como essência. Vamos imaginar que todos tenham trazido. Então, é por aí. Você vai naquilo que você conseguiu associar com aquilo que você estudou. Tudo bem? Estou fazendo aqui uma síntese de projeto político pedagógico. Projeto político-pedagógico, que é a identidade da escola, chamado de PPP. Por que que ele é P? Por que que ele é projeto? Porque ele é um planejamento. Por que que ele é político? Porque ele visa a formação de cidadãos. E por que que ele é pedagógico? Porque ele utiliza as atividades educativas, educacionais. Tá? Na elaboração do PPP, eu tenho que levar em consideração a identificação da escola, a missão da escola, a clientela da escola, os dados da aprendizagem dos meus alunos, os recursos disponíveis, materiais humanos, as diretrizes pedagógicas e o plano de ação. E na elaboração do PPP, eu tenho 3 momentos. Eu tenho um marco referencial, que é uma avaliação do ponto de vista filosófico do ideal.
subdividido em marco situacional, marco filosófico e marco operativo. Aí tu tem um segundo momento, que é o diagnóstico, que também é uma avaliação do ponto de vista do real. E isso tudo vai culminar onde? Na programação, que é a ação da escola. Palavras como democracia, participação, coletividade, gestão democrática caracteriza o PPP. E lembra que o PPP, a sua elaboração não sofre interferência externa. E ele, assim como o regimento, são os dois documentos que vão, o regimento interno, são dois documentos que vão reger a educação na escola. Só que o PPP tem uma relação com a sociedade e o regimento uma relação com a própria escola. Tudo bem? E aqui, para a quinta questão. Tomando o diagnóstico como um dos momentos de construção do projeto político-pedagógico, é incorreto. Decan e no CEP adora esse incorreto. É incorreto afirmar que a função, sua função, eu estou falando de quê? Desculpem, gente. Estou falando do diagnóstico. Sua função reside em promover um profundo processo de avaliação sobre a escola, sobre como a escola tem se organizado e realizado sua tarefa educativa. Interessante. Se constitui em um fecundo espaço de aprendizagem, na medida em que desencadeia um processo de reflexão sobre o que a escola é e onde quer chegar. C. É um instrumento técnico que pode ser adaptado de organizações ou instituições sociais, pois marca e se funda, e marca e se fundamenta em uma intencionalidade. É sustentado em valores e que aponta para uma direção. Implica na obtenção de dados quantitativos e qualitativos que, organizados, sistematizados, interpretados, constituem indicadores importantes para o planejamento das ações futuras voltadas às mudanças da escola. Eu estou falando do diagnóstico. Tomando o diagnóstico como um dos momentos de construção do PPP, é incorreto falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico, a sua função reside em promover um profundo processo de avaliação sobre como a escola tem se organizado e realizado sua tarefa educativa. E aí, né? O diagnóstico se constitui em um fecundo espaço de aprendizagem na medida em que se desencadeia um processo de reflexão sobre o que a escola é e onde ela quer chegar. C. O diagnóstico é um instrumento técnico que pode ser adaptado de organizações ou instituições sociais, pois marca e se fundamenta em uma intencionalidade. É sustentado em valores e que aponta para uma direção. Ou o diagnóstico implica a obtenção de dados quantitativos e qualitativos que, organizados, sistematizados, interpretados, constituem indicadores importantes para o planejamento das ações futuras voltadas às mudanças da escola. Cuidado! IDECAN muda uma palavrinha. No CEP é a mesma coisa. Fique atento em relação a isso. Tá certo? A princípio, você acaba achando que está correto, mas é uma palavrinha aí só, tá bom? Gabarito. Bora? Gabarito. Bora, menino. Exatamente. Esse instrumento técnico. Tudo bem? Esse instrumento técnico. Se eu pegar o geral, vamos dizer assim, tá perfeito, mas é um instrumento técnico? Não. Tá? O diagnóstico é um momento de reflexão também. Tá? De reflexão também. É onde a escola vai olhar para si e vai verificar, com base no marco referencial, em que posição ela se encontra e como ela vai fazer para chegar perto do ideal. Beleza? E aí, queridos, ó, é importante agradecer sempre pelo hoje, sem nunca desistir do amanhã. Com isso, a gente fecha a questão de PPP. Próximo encontro, nós vamos trabalhar a didática. Tudo bem? Espero que tenha contribuído com vocês. Fiquem todos com Deus. Abraço.